Bom dia, igreja. É sempre uma alegria, né? Primeiro estar aqui cultuando com os irmãos e ver a igreja cheia. É uma bênção, apesar de dar mais nervosismo, né? Mas também, eu sempre falo que é uma responsabilidade grande, né? Trazer, compartilhar com a igreja aquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração, já tem nos ensinado, né? Essa semana Deus trouxe essa palavra para o meu coração, porque eu estava precisando. Enquanto eu orava, pedindo para o Senhor falar comigo, né? As semanas não têm sido tão fáceis. Quem vai para o Renovo aí sabe. As semanas não têm sido fáceis. Enquanto as semanas não têm sido fáceis, né, como eu falei, enquanto eu orava pedindo para o Senhor trazer uma palavra no meu coração, eu falei assim: Deus, o Senhor vai ter que falar comigo primeiro, porque não está fácil, o negócio não está fácil. E aí Deus trouxe essa palavra no meu coração durante essa semana, e eu gostaria de compartilhar com a igreja. Primeiro eu queria perguntar para vocês, quem tem memória boa? Quem tem boa memória? Hã? Depois da Covid? Alguém tem memória muito boa, assim, que lembra de tudo? Manuel, estão denunciando o pai lá. Falou que você tem memória boa. Ó, lá em casa é assim. Meu marido tem uma memória muito boa, fotogênica. Ele lembra muito dos rostos, mas ele não lembra nada do nome de ninguém, e nem de data. Eu já tenho uma memória muito boa para nome e para datas. Então, lá a gente se completa, né? Ele olha, ele não lembra da cara, eu falo assim: não, é fulano. Aí ele fala: mas o nome dele é fulano. Então, a gente meio que completa assim, a gente tem uma memória que se completa. Eu tenho uma memória muito boa para nome, para data, dificilmente eu esqueço o nome de alguém, dificilmente eu esqueço datas muito marcantes e importantes. Todos nós temos memórias, né? Memórias boas, memórias ruins. Ao longo da nossa vida, a gente acumula algumas memórias, algumas lembranças, e volta e meia, alguma coisa traz à tona uma dessas lembranças, uma dessas memórias. Quem já se pegou sentindo um cheiro e lembrou de alguma coisa lá de infância? Eu fui com minhas amigas lá no centro, né, de Curitiba, há um tempo atrás. Inclusive, né, a gente está precisando ir de novo. A gente foi comer uma pizza com vitamina. Quem já comeu pizza com vitamina lá do centro? Minha amiga me levou lá, gente. E aí eu fui lá, quando eu cheguei naquela lanchonete, que eu senti aquele cheiro daquela pizza, na mesma hora eu lembrei do meu pai. Eu lembrei de... Quando eu era criança, tinha um parque lá no Rio de Janeiro, em Campo Grande, no bairro, que o nome era Luzes. E lá tinha uma pizza, que meu pai sempre me levava lá quando eu era criança, meu pai e minha mãe, e a gente comia aquela pizza. E ela era cortada em losango, assim, em pedacinhos pequenininhos, a gente comia com palitinho. E todas as vezes, e quando eu entrei nessa pizzaria ali no centro, obrigada, ali no centro de Curitiba, quando eu senti aquele cheiro, eu lembrei imediatamente do meu pai. Eu falei: uau, lembrei do meu pai, lembrei daquele parque. Eu até falei para minha mãe, eu falei: mãe, eu fui numa pizzaria, eu lembrei do meu pai igualzinho aquele cheiro daquela pizza. Então, as nossas memórias, às vezes, surgem dessa maneira. A gente ouve alguma coisa, ouve uma história, ouve uma música, sente um cheiro, vê uma pessoa, vê alguma situação assim, e a gente se lembra de alguma coisa. Talvez até suspiramos, né, com algumas dessas memórias, mas tem algumas dessas lembranças que são gatilhos também para situações não tão boas, né, que ativam dentro de nós sentimentos e pensamentos que não são nada bons. Algumas lembranças, quem já teve muitas vezes aí o seu dia estragado por causa de uma lembrança, de uma memória, quando você acordou, você viu uma situação, você lembrou de alguma coisa, você ouviu alguma coisa e, uau, aquilo estragou o resto do seu dia. Eu já tive algumas vezes, algumas experiências assim. E muitas vezes tem algumas memórias que são ruins, que são não tão boas, que ativam sentimentos ruins, que definem, às vezes, não só o restante do nosso dia, como muitas vezes o restante da nossa vida. Às vezes nós passamos a vida, temos a vida marcada por lembranças ruins, por memórias ruins. E guardamos memórias ruins de algumas situações, de pessoas, de lugares, e essas lembranças nos fazem adentrar ali uma atmosfera, muitas vezes, de solidão, de dor, de fracasso, de complexos, de traumas. Isso acontece com você, eu tenho certeza que acontece com você, porque acontece comigo, né? E como ser humano, nós somos parecidos. Então, a gente
enfrenta esse tipo de situação. Mas eu amo que a palavra de Deus, ela faz questão de manter as fraquezas, as dores, as lembranças ruins dos seus personagens, né, das pessoas que fizeram parte dessas histórias. Ela não se propõe a contar apenas uma história de conto de fadas falsa, como a gente ouve por aí, né? Ela é um livro, né, um livro de histórias muito reais, muito verdadeiras, que conta de fato a humanidade dos seus personagens, né? Inclusive de Jesus, do nosso Senhor, do nosso Salvador. A Bíblia conta os momentos de Jesus de tristeza, de dor, momentos onde ele chorou. E as histórias descritas nela são tão reais quanto as minhas e quanto as suas. No entanto, apesar de trazer as fraquezas, apesar de trazer as memórias dolorosas, apesar de trazer as lembranças ruins, as histórias tristes, a Bíblia também traz para nós o antídoto para isso, né? A salvação em Cristo, a vida que Ele nos oferece. Hoje eu gostaria de refletir com a igreja, meditar com a igreja, aquilo que o Senhor me fez refletir essa semana, em alguns momentos de angústia que eu estava enfrentando, e sobre 2 tipos de memória. Que tipos de memória que nós estamos alimentando a partir do que a Bíblia fala, né? São 2 tipos de memória. E eu queria que a igreja abrisse lá em Lamentações 3. E quando eu falo de memória e pede para abrir Lamentações, a gente já imagina o versículo. Lamentações 3, a partir do 19. A palavra de Deus diz assim: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. Senhor, essa é a tua palavra e nós te agradecemos, porque a tua palavra é viva, ela penetra o nosso coração. A tua palavra, ela nos ensina, ela nos corrige, ela nos confronta, ela nos conforta, ela nos consola. Muito obrigada. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor mesmo venha ministrar ao nosso coração, ao meu coração, ao dos meus irmãos, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Muito obrigada, porque o Senhor é Deus presente dentro de nós, o Deus que habita dentro de nós, e podemos contar com a tua presença em todo o tempo das nossas vidas. Muito obrigada, porque hoje mesmo tem misericórdia renovada sobre nós. Nós te agradecemos e declaramos que toda honra, toda glória é ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, através desse texto a gente pode ver 2 tipos de memória. Aqui o profeta Jeremias escreve as lamentações dele a respeito da situação que ele e o povo viviam, né? Eles enfrentavam uma situação de exílio, de queda da sua cidade, destruição completa. O povo havia sido destruído, a nação de Judá havia sido destruída por causa do próprio pecado, depois de terem sido alertados, né, muitas vezes pelo profeta. Eles continuaram rebeldes, se voltando contra o Senhor, e o castigo veio. Então, nesse momento, o profeta Jeremias estava lamentando por toda a situação triste que eles estavam vivendo. E, eu não vou trabalhar muito bem o contexto do pecado do povo, mas eu gostei muito de como Jeremias coloca toda a humanidade dele, né, todo o seu sentimento de fraqueza no lamento dele, né, na oração dele aqui. Ele coloca: eu me lembro da minha aflição. Eu me lembro bem de tudo isso e a minha alma desfalece dentro de mim. Então, a primeira memória que a gente pode ver é a memória de dor. Memória de dor, memória de sofrimento, memória de tristeza, memórias de preocupação. Ele está vivendo essa circunstância difícil. E todos nós, talvez não numa proporção como a do profeta, como a do povo, todos nós vivemos, muitas vezes, lembranças que nos fazem chorar, lamentar, se entristecer, ficar aflito, ficar angustiado. Talvez agora mesmo, se você olhar aí para a sua trajetória, olhar para trás, aí para os seus anos passados, talvez não precisa nem muito longe, pode ter sido ontem, pode ter sido essa semana. Você vai se lembrar, talvez você possa falar como o profeta Jeremias: eu me lembro.
Eu me lembro de tudo isso e a minha alma fica abatida. Eu me lembro disso aí que aconteceu comigo, aquele tempo, aquele dia, e eu fico triste, eu fico chateado, eu fico magoado. Nós trazemos conosco marcas de histórias que muitas vezes não foram nada agradáveis. Muitos de nós, a gente muitas vezes acorda de manhã e já somos cedo bombardeados, né, por alguns pensamentos, por algumas memórias que nos causam dor, que nos causam tristeza. Memórias que vêm muitas vezes para nos paralisar todos os dias. Quem sabe hoje, quando você acordou, veio aí na sua mente uma memória, uma lembrança do seu relacionamento complicado, em casa, com seus filhos, com seu cônjuge, de algum desafio lá no ambiente de trabalho, de alguma dificuldade que você está enfrentando no seu trabalho, de alguma luta financeira, um diagnóstico ruim, quem sabe, você recebeu. E essa lembrança está afligindo, martelando na sua mente. Quem sabe de uma perda, de uma ferida, de uma mágoa, alguma coisa que alguém causou em você, de preocupações com o futuro. São várias as memórias, as lembranças de dor que vêm à nossa mente, né? Elas podem estar aí pairando na sua mente agora mesmo, enquanto você estava aqui cantando, louvando a Deus, e você está tentando, às vezes, agora se concentrar naquilo que Deus quer falar ao seu coração, mas as lembranças, elas ficam vindo e muitas vezes paralisam a gente. E essas lembranças podem nos colocar a ponto de desistir, de abandonar a fé, ou não tão ao extremo, mas nos colocam para baixo, acabam com o nosso dia, realmente, tiram toda a nossa alegria. Sabe, algumas semanas atrás, já fazem, né, algumas semanas, que as mulheres estão se preparando, né, para o TRM. Quem vai para o TRM? Está chegando. Está chegando. Cadê a Rosângela? Não está aí, né? Poxa vida. Está chegando o TRM. A gente está ansiosa, a gente está né, doida para chegar logo esse dia, com expectativas, né, do que Deus vai fazer, do que vai acontecer. Mas as mulheres da equipe, né, a gente está se preparando já há várias semanas em jejum, em oração, em ensaios, em reuniões, em meditações na palavra, nos preparando para servir ali, para trabalhar ali, né? E o trabalho está sendo intenso realmente para que o mover de Deus aconteça nesse final de semana. Mas todas nós, quem vai servir? Quem vai servir? Todas nós, sem exceção, estamos enfrentando batalhas. Certo ou errado? Todas nós, sem exceção. A gente só ouve lá, a gente só vê lá no grupo todo dia. Ora por mim, vamos orar por isso. Outra mandando um versículo e a gente se apoiando e se fortalecendo com a palavra de Deus, porque todas nós estamos enfrentando batalhas. Principalmente batalhas nos nossos pensamentos, nas nossas lembranças. Muitas vezes, a nossa mente, ela vaga, né, assim, por memórias, por lembranças ruins, por pensamentos de dúvida, de preocupação. Muitas vezes as memórias de dor estão tentando parar a gente, desanimar. Eu mesma, em vários dias, quase cedi, quase dei lugar a esse tipo de sentimento. Acordava de manhã angustiada, aflita. Mas o Espírito Santo sempre me lembrava que eu não preciso parar das memórias ruins. Porque o profeta, apesar dele se lamentar, apesar dele expor todo o lamento dele, ele não para nas memórias, nas lembranças ruins. E ele mostra a segunda memória do texto que ele traz. E lá no versículo, ele fala, né, eu me lembro bem de tudo isso me traz dor, tudo isso faz a minha alma desfalecer dentro de mim. Todavia, existe uma outra memória, existe uma outra lembrança, e é essa que eu quero me apegar. Todavia, é uma conjunção que indica a ideia de contraste, do que é contrário, de oposição. De diferente, né? Contrário disso. Então, ele traz essa ideia de lamento, mas ele fala, todavia, eu me lembro também do que pode me dar esperança. O profeta, ele não diz, não, isso aqui não importa, essas lembranças não são importantes. Ele fala, eu me lembro disso, mas eu me lembro também do que pode me dar esperança. Diante dessas lembranças de dor que ele tinha, o profeta tinha a certeza de algo que contrastava com todas as lembranças ruins que ele poderia ter. Havia uma esperança. Havia uma esperança. E essa memória era a que ele queria trazer à mente dele, as lembranças dele. Em alguma outra versão fala, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor estavam sendo renovadas todos os dias, e era isso que ele queria se lembrar.
com mais afinco, com mais força, de que tinha misericórdia do Senhor renovada sobre a vida dele. Deus permanecia fiel. Mesmo diante de uma circunstância, de um quadro tão ruim, Deus permanecia fiel, amoroso, bondoso. Isso garantia a ele e ao povo que eles não seriam consumidos. Ele fala, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias se renovam cada manhã. Ele podia ter uma memória de esperança, porque lá no capítulo de Jeremias, no livro de Jeremias, no capítulo 17, ele recebe uma promessa. Ali o Senhor fala, 17:7, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O profeta ele tinha essa promessa de que aquele que colocava sua confiança, sua esperança no Senhor, frutificava, continuaria florescendo, continuaria tendo esperança mesmo nos dias mais intensos de calor, de seca, de deserto. Essa pessoa que coloca a esperança no Senhor, que cultiva as memórias de fé e esperança, ela é como árvore plantada. O Salmo 1 também fala ali a mesma coisa, né? É como árvore plantada que não teme o calor intenso, mas continua dando fruto. Se existe uma razão para não sucumbirmos às nossas dores, se existe alguma razão para que a gente não mergulhe nas incertezas, nas preocupações, nos medos, se existe uma razão para a gente não sucumbir ao nosso pecado, como era o caso do povo ali, a consequência do nosso pecado, a justiça, a ira de Deus ali naquele momento, se existe uma razão para isso, são as misericórdias do nosso Senhor. É a sua graça que nos alcança. É a graça do Senhor que nos alcança. É a bondade do Senhor derramada sobre nós todos os dias. É o seu amor que é demonstrado por nós em Cristo Jesus. É a fidelidade dele que é aplicada nas nossas vidas através das promessas que o Senhor faz na sua palavra. A palavra do Senhor, ela tem promessas para nós. E quando nós mergulhamos na palavra dele, quando nós mergulhamos nas promessas que o Senhor tem para nós, nós podemos, apesar de nos lembrar das nossas dores, nós podemos falar como um profeta, todavia, existe uma lembrança, existe algo que eu quero cultivar na minha mente, existe uma esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Hoje mesmo tem misericórdia nova sobre mim, sobre você. Todos nós temos essas memórias que são dolorosas, batalhas na nossa mente, e por causa, muitas vezes, dessas lembranças, a gente acaba não dando lugar àquilo que realmente nos dá esperança. Mas existe uma memória que se sobrepõe, ou pelo menos que deve se sobrepor, é a esperança em Cristo. O salmista, lá no Salmo 42, ele fala, ele tem a mesma, mais ou menos ali a mesma fala do profeta. É um salmo que também traz um certo lamento, traz uma certa dor, traz uma certa tristeza. O salmista fala, minhas lágrimas têm sido meu alimento, de dia e de noite. Ele traz essa angústia que ele está sentindo no coração dele, ele traz essa ideia também de lamento. Ele se lamenta pela dor, ele se lembra dos momentos de aflição. Foi até mesmo questionado, onde está o seu Deus? Quantas vezes a gente enfrenta situações e que, às vezes, vem de fora, mas às vezes de dentro. A gente mesmo se pergunta, poxa, cadê Deus nessa situação que eu estou vivendo? Mas, assim como o profeta Jeremias, ele também não para no lamento. Ele fala para a própria alma, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O salmista também se volta para a verdadeira esperança, para a verdadeira lembrança de esperança, a memória que realmente vai trazer esperança para o coração dele. Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Independente das memórias que tentam te fazer sucumbir, eu quero te lembrar, através da palavra de Deus, que existe uma memória que traz a esperança. É Cristo em nós. O apóstolo Paulo fala que existe um mistério do Evangelho, e o mistério foi revelado lá em Colossenses 1:27. É Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo é a nossa esperança. Só que muitas vezes a gente não consegue dar lugar a essa memória de esperança, porque a gente vai deixando que o Espírito Santo não controle a nossa mente. E quando a nossa carne, a natureza controla a nossa mente, a gente vai normalmente dar lugar mesmo às memórias de dor, às memórias de preocupação, à ansiedade, ao medo.
E Gálatas 5,16 fala que se a gente deixar o Espírito Santo controlar a nossa mente, a gente não vai satisfazer mais os desejos da carne. E satisfazer o desejo da carne não fala só de pecado, mas fala de tudo aquilo que afasta a gente de Deus. Toda a tendência da nossa carne, da nossa natureza, é de coisas que deixam a gente longe do Senhor. E se a gente deixa o Espírito Santo controlar a nossa mente, nós não vamos satisfazer os desejos da nossa carne, nem mesmo alimentar as lembranças ruins. Talvez você, mulher que está inscrita para participar, né, nesse final de semana do TRM, talvez você esteja enfrentando nesses últimos dias algumas batalhas na sua mente. Talvez algumas lembranças tenham vindo aí à sua mente para te fazer desistir. Preocupações, mas será isso? Será que meus filhos vão ficar bem em casa sem mim? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir pagar? Será que eu vou conseguir... será que vai ficar todo mundo bem aqui em casa? Talvez algumas preocupações, alguns medos. Como será que vai ser lá? Será que eu vou gostar? Será que vai ser bom? Será que não vai ser? Talvez essas batalhas estejam vindo à sua mente para te fazer desistir. Talvez lembranças que fazem você pensar que para você também não tem mais solução. Esse negócio de retiro, para mim, não, o que eu já vivi, o que eu já fiz, não tem mais solução, não tem mais esperança. Lembranças, marcas de pecado, mágoas, sofrimentos, preocupações com a vida, com o futuro. Quando elas vierem, porque elas vão continuar vindo, o profeta ali em Jeremias, ele não apaga, né, as lembranças, ele tem aquelas lembranças, essas memórias, essas lembranças, elas continuarão vindo, mas quando elas vierem, que a gente possa olhar para elas e, assim como o profeta, falar assim, eu sei que tem lembrança ruim. Não, eu me lembro. E quando eu lembro, eu fico abatida. Quando eu lembro, eu fico triste. Quando eu lembro, a minha alma se abate, a minha alma fica enfraquecida. Mas espera aí, tem memória de esperança também. Eu sei que a bondade do Senhor, a graça do Senhor estão sobre mim nesse dia mais uma vez. Eu sei que o meu Deus é fiel. Saiba que, independente das memórias que querem te fazer sucumbir, que querem me fazer sucumbir, independente das memórias que têm tentado me feito sucumbir nessas últimas semanas, a todas nós, né, que estamos ali participando e nos preparando, independente das batalhas na nossa mente, no nosso dia a dia mesmo, que tem se levantado contra nós. Existem promessas na palavra de Deus, promessas de esperança, promessas de paz, de alegria, promessas de vitória. Paulo fala lá em 2 Coríntios 4,16, que muitas vezes o nosso exterior está se desgastando, muitas vezes o nosso exterior está se realmente mostrando, trazendo essas lembranças ruins, mostrando que as coisas não estão fáceis. Mas quando nós colocamos a nossa esperança no Senhor, o nosso interior ele vai se renovando a cada dia. Por isso, traga à sua memória a bondade de Deus, traga à sua memória a fidelidade de Deus, traga à sua memória que Ele é o seu pastor e de nada você tem falta. Traga à sua memória que Ele é suficiente. Traga à sua memória que Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Nós cantamos hoje tantas músicas que falam, que nos trazem esperança, que falam sobre quem Deus é. Nós cantamos hoje tantas canções que realmente que nos fazem trazer à memória aquilo que dá esperança. Nós cantamos que Ele é santo, que as promessas dEle não têm fim. Traga à sua memória que Ele já te abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Traga à sua memória que nele nós somos mais do que vencedores. Traga à sua memória que todas as coisas cooperam para o seu bem. Traga à sua memória que não existe nenhuma provação, nenhuma tentação que nós possamos enfrentar que não seja humana. Que nós enfrentamos aquilo que Deus sabe que nós temos condições de enfrentar, porque Ele mesmo nos dá o escape. Traga à sua memória que Ele te reveste com a armadura dEle. Traga à sua memória que Ele vai dar o próprio Espírito, que Ele já nos deu, o seu próprio Espírito, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Naquele momento em que a nossa alma está angustiada, cheia de dor, traga à sua memória que o Espírito Santo que habita em você, o Deus que habita em você, intercede por você com gemidos inexprimíveis. Ele ministra ao teu coração. Traga à tua memória que Ele nos dá a paz que excede todo entendimento. Traga à sua memória que Ele é fiel para perdoar os nossos pecados quando nós confessamos. O profeta fala aqui no versículo 40 do capítulo 3, examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Quem sabe você está enfrentando consequências de pecado, dores de algum pecado,
Traga à sua memória que o nosso advogado fiel, ele tem poder para perdoar os nossos pecados quando nós confessamos, quando nos voltamos para ele. Traga à sua memória que, apesar das aflições que nós vivemos nesse mundo, ele venceu o mundo, por isso a gente não precisa desanimar. Não se afunde nas memórias dolorosas. Nós temos opções de memórias de dor e memórias de esperança. As memórias de dor, elas vão estar ali. Elas não vão ser apagadas. A gente não tem como simplesmente apagar da nossa mente as lembranças ruins, as marcas ruins. A gente não tem simplesmente como apagar. Mas nós podemos olhar e falar assim, eu me lembro disso. Mas, todavia, eu me lembro também, todavia, eu quero trazer a minha memória, o que pode me dar esperança. Eu quero continuar colocando no Senhor a minha esperança. Não se afunde nas memórias dolorosas. Porque a graça do Senhor, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele nos dá condições de trazer à nossa memória aquilo que realmente nos dá esperança. É momento de rasgar o nosso coração, como o profeta fez. Colocar para o Senhor todas as nossas dores, todas as nossas tristezas, tudo aquilo que a gente está sentindo, tudo aquilo que a gente está lembrando, todas as batalhas que estamos enfrentando na nossa mente. Levar a Ele tudo isso e pedir para que Ele nos ajude a trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Vamos repetir todos ao versículo 24. Ele fala assim, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Vamos falar juntos? A minha porção é o Senhor, tá? No 3, 1, 2, 3 e... A minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Você pode falar de novo? A minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. Quando as memórias de dor, de tristeza, de lamento, de preocupação, de ansiedade, quiserem dominar o seu coração e a sua mente, principalmente vocês, as mulheres que estão ali se preparando para o renovo, quando você enfrentar, de perceber que está enfrentando lembranças ruins, sejam internas, sejam externas, procure trazer à sua memória aquilo que pode te dar esperança. O Senhor Jesus, Ele nos deu a vitória sobre o pecado, Ele nos deu a vitória sobre as dores, sobre a morte, que nós possamos realmente trazer à nossa memória. Nós vamos cantar uma canção que é muito marcante na minha vida. É uma canção que o Senhor trouxe ao meu coração no momento que eu não imaginava o que iria acontecer. Ele trouxe ao meu coração falando que a gente enfrenta de fato muitas lutas, muitas dores. A gente enfrenta ou vai enfrentar situações muito difíceis, muito doloridas, preocupações com o futuro, medo, angústias, ansiedades. Essas lembranças, elas vão vir, elas não vão sumir da nossa mente, elas não vão ser apagadas num passe de mágica, mas nós precisamos exercitar aquilo que nós recebemos do Senhor. Nós recebemos de Deus a graça que nos capacita a vivermos uma vida que agrada a Ele, a vivermos uma vida plena, a vivermos uma vida abundante. Nós recebemos do Senhor esse presente. A graça do Senhor não foi só para nos salvar no dia que nós nos convertemos, ela foi também para isso, muito para isso. Nós recebemos a salvação através da graça de Cristo, mas essa graça ela nos acompanha todos os dias. Todos os dias nós temos acesso à graça do Senhor, justamente para nesses momentos onde a gente acorda, e quantas vezes eu acordo e eu olho e não dá vontade de sair da cama, as memórias já vêm, as lembranças já vêm, os desafios já vêm, as batalhas já vêm, e quantas vezes eu começo o dia já sucumbindo a essas lembranças, começo o dia já sucumbindo às batalhas, e aí o Espírito Santo vem e fala assim, ei filha, eu vou contar Na semana passada eu passei uma experiência, eu acordei num dia muito mal, muito irritada, muito angustiada, muito chateada, muito brava, e o dia estava mal. E aí eu fui levar a minha filha para a escola e levei meu cartão no bolso, eu falei assim, quando eu voltar, eu vou passar no mercado, eu vou comprar um chocolate, eu vou sentar lá na sala e eu vou assistir filme, eu vou comer chocolate porque eu estou irritada hoje, eu estou nervosa. E muitas vezes a gente quer resolver as nossas angústias, os nossos medos dessa maneira. Quantas vezes eu resolvi assim? E naquele dia, enquanto eu voltava para casa, quase atravessando a rua já para ir no mercado, o Espírito Santo falou ao meu coração, hoje não. Você precisa aprender a resolver comigo os seus problemas. Você precisa aprender que eu te dou o meu Espírito Santo que te capacita. Você não precisa resolver isso com chocolate, com compras, com qualquer outra coisa que seja, que vai te levar só para mais longe de mim.
Você precisa aprender a resolver isso comigo. Vamos lá, vamos para casa. Vamos comigo. E a gente vai resolver isso juntos. Irmãos, eu fui para casa aquele dia. Meu marido sabe, porque eu falei para ele. Eu cheguei em casa, eu só mandei uma mensagem. Eu falei assim, olha, não tô bem. E larguei o celular. Só que na hora o Espírito Santo me levou a colocar um louvor. E eu coloquei aquele louvor ali. E depois o Espírito Santo falou de novo, coloca o álbum inteiro. E eu fui, coloquei. Eu só avisei ele que eu não estava bem. Depois estava ele ligando lá desesperado, achando que tinha acontecido alguma coisa. Porque eu avisei, larguei o celular para lá e fui me encontrar com Deus. E aí quando ele ligou, eu falei, não, tudo bem, já está tudo resolvido. Nós precisamos aprender a trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. O Espírito Santo, a graça do nosso Senhor Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Ele é suficiente. Podem vir as memórias que for, porque elas vão vir, elas vão acontecer. Podem vir as dificuldades que forem. Podem vir até mesmo as consequências do nosso pecado. Nas consequências do nosso pecado, nós temos graça superabundando sobre nós, para que a gente possa realmente colocar nossa mente, colocar os nossos olhos no autor e no consumador da nossa fé. Porque Ele é suficiente. A gente não precisa de chocolate. Às vezes precisa, né? As mulheres aí, às vezes precisa. Mas a gente precisa entender que não é o chocolate. Não são as compras. Não são relacionamentos. Não são... Apesar de relacionamentos serem muito bons e saudáveis, nós precisamos aprender a trazer à nossa memória o que pode nos dar esperança. E o que nos dá esperança é que Deus, Ele é a nossa porção. A minha porção é o Senhor. É Ele que eu preciso. É Ele que eu preciso. Portanto, nele eu porei a minha esperança. Nós vamos cantar. Fica de pé para a gente cantar. Cante essa canção como uma oração. Ela é muito importante para mim. Eu amo esse louvor. E ele me faz realmente lembrar que nós vivemos dias de lutas, de dores. Às vezes parece que você está num deserto. Mas, todavia, entretanto, eu não sei outras conjunções que a gente poderia usar aqui, eu quero trazer a minha memória. Eu me lembro também do que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. A fidelidade do Senhor não tem fim. Ele é a minha porção, portanto eu porei nele a minha esperança. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade.
verdade, eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar que o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará, não falhará. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor, como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Eu descanso em ti, eu espero em ti, Eu te adoro, Deus de amor. Amém, aleluia. Obrigada, Senhor, porque podemos confiar em Ti. Queridos, eu queria chamar as mulheres que vão para o Renovo para servir, para participar, para vir aqui na frente. Eu queria orar junto com vocês, porque eu tenho enfrentado muitas batalhas. E eu sei que vocês também têm enfrentado. Então eu queria que a gente pudesse orar junto. Todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós estamos no mesmo barco. Sofrendo muitas vezes pressões para desistir. Quem aqui nunca... Eu não vou pedir nem para você levantar a mão, mas eu tenho certeza que todas aqui pensaram em desistir de ir no Renovo em algum momento. Eu tenho certeza, porque eu pensei. São batalhas que a gente tem enfrentado. E que nós possamos trazer à nossa memória o que nos pode dar esperança. Que nós possamos, nos momentos que a batalha vier na nossa mente, internamente, externamente, que a gente possa se lembrar que existe misericórdia do Senhor renovada sobre nós. Existe bondade do Senhor sobre nós. Existe porção da graça do Senhor sobre nós. Existe mais do Senhor. Existem promessas do Senhor sobre nós. E que vocês não desistam. Fiquem firmes. Vamos ficar firmes todo mundo até o fim. A gente vai estar aqui domingo que vem à noite. Isso aqui vai estar cheio de mulher. Vai ser bênção. Vai ser bênção. Queria orar com vocês e por vocês. Se mais alguém estiver aqui também, estiver enfrentando batalhas na sua mente, quiser orar junto com a gente, pode se colocar aqui junto com a gente enquanto a gente ora. Nós vamos orar então. Senhor, muito obrigada. Obrigada, Senhor, porque apesar de tantas lutas, apesar de tantas dores, apesar de ter dias que realmente parece que estamos num deserto, tem dias que parece que a nossa mente vai explodir de tantos pensamentos maus, lembranças ruins, memórias dolorosas, medo, preocupação com o futuro, lembranças do passado. São tantas coisas, ó Deus, que vêm sobre nós, que vêm sobre a nossa mente. Mas como profeta, nós não queremos negar essas memórias. Nós não queremos, Senhor, dizer que elas não existem, negar, ó Deus, as emoções ruins. Não queremos isso, porque o profeta não fez isso. Mas nós queremos, a despeito delas, nos lembrar que também existe uma memória que se sobrepõe a todas elas. Uma memória que é mais importante, é ela que nós queremos alimentar. A memória de esperança, a memória num Deus vivo, a memória num Jesus Cristo que morreu e ressuscitou por nós para nos dar vida, para nos dar salvação, que caminha conosco todos os dias. Pai, muito obrigada pelo Teu Espírito Santo, o outro Consolador, mas igual. Obrigada porque o Teu Espírito habita em nós e nos capacita a cada dia a vivermos, ó Pai, uma vida verdadeira, uma vida plena. Pai, nos abençoa a mim e as minhas irmãs aqui que estão aqui à frente. Nós vamos ao Renovo esse final de semana e o Senhor sabe quantas batalhas temos enfrentado. Senhor, o Senhor sabe como tem funcionado a nossa mente. O Senhor sabe, ó Deus, e nós queremos colocar diante do Senhor a nossa mente, o nosso coração, os desafios dessa semana ainda, que vamos enfrentar, ó Deus, até chegar a sexta-feira. Ó Deus, o Senhor sabe tudo aquilo que vai acontecer, mas o Senhor sabe também das bênçãos, o Senhor sabe, ó Pai, da vitória que teremos ali nesse final de semana.
Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor continue conosco, nos ajudando a de fato trazer à nossa memória o que pode nos dar esperança. Esperança que as misericórdias têm sido renovadas, esperança da tua bondade, esperança na tua fidelidade, que possamos realmente ter no Senhor como nossa porção e colocar no Senhor a nossa esperança, colocar no Senhor toda a nossa expectativa, todas as expectativas que temos, ó Pai, que possam ser colocadas no Senhor, porque o Senhor não nos frustra, o Senhor continua conosco, o Senhor abençoa a nossa mente. Pai, envia os teus anjos que possam guerrear por nós nesses dias de batalha. Senhor, não tem sido fáceis os dias, ó Pai. Muitas de nós temos enfrentado situações de enfermidade, situações, ó Pai, complicadas dentro de casa, dentro da própria casa, na família, no trabalho. Ó Deus, situações realmente de batalhas na nossa mente. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a nos revestirmos da armadura de Cristo, para que possamos permanecer firmes nesses dias. E que possamos, ó Deus, no final de semana estar ali, ó Pai, juntas, ó Pai, naquela chácara, para podermos receber do Senhor, para servir ao Senhor, para ver, ó Deus, a obra maravilhosa que o Senhor fará em nós e através de nós. Abençoa a tua igreja, Senhor. Se existe mais alguém aqui, ó Pai, que está enfrentando lutas, que tem, ó Deus, alimentado lembranças, ó Deus, dolorosas, Senhor, que o Senhor possa ministrar cada coração, para que haja realmente uma lembrança de uma memória de esperança no nosso coração. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos. Amém. Amém. Deus abençoe, gente. Fica firme, hein? Até sexta-feira.